Se ela te ignorou, se as mensagens dela esfriaram, se antes ela puxava assunto e agora mal visualiza o que você manda, uma coisa precisa ficar clara na sua mente. O silêncio dela não é aleatório. Toda mulher sabe exatamente o que está fazendo quando para de responder. E por mais que ela diga que está ocupada, cansada ou distraída, existe uma verdade escondida por trás desse afastamento. E essa verdade dói. Ela está testando seu valor. Está observando sua reação. Quer saber se você vai correr atrás como todos os outros. Se vai implorar por atenção. Se vai insistir como um homem desesperado. E acredite, é exatamente isso que a maioria faz. A mulher some e o cara começa a cair em um ciclo de mensagens sem resposta, cobranças sutis e emojis carentes. O resultado? Ela se afasta ainda mais, porque ela não está esperando um homem frágil emocionalmente. Ela está esperando alguém que surpreenda, que reaja com força, com frieza, com domínio. E é aqui que você entra em vantagem. Porque hoje você vai descobrir 12 frases que têm o poder de parar esse jogo emocional e fazer qualquer mulher repensar o que está fazendo. E mais do que isso, essas frases mexem com o orgulho dela, com o desejo de se sentir desejada e com a curiosidade mais primitiva que existe na mente feminina, o medo de ter perdido um homem raro. Mas já te aviso, a melhor de todas, a mais forte, a que não falha, é a número 1. E ela só aparece no final deste vídeo. É a última da contagem. E justamente por isso a mais poderosa. Ela fecha o ciclo com chave de ouro. Só que se você pular direto para ela, vai errar. Porque cada frase até lá tem uma função estratégica. Uma prepara o terreno da outra. Cada uma dessas frases ativa um botão diferente no inconsciente dela. Algumas despertam culpa. Outras geram dúvida. Algumas fazem ela sentir que errou. Outras plantam ciúmes. E tudo isso constrói uma tensão emocional que precisa estar no auge quando a última frase for dita. É como um jogo de xadrez. Se você mexe a peça errada na hora errada, perde. Mas se seguir os movimentos certos, com paciência e precisão, ela mesma vai querer voltar. Não porque você implorou, mas porque você virou o homem que ela não consegue ignorar. E mais, essas frases não são cantadas. Não são frases prontas copiadas de algum lugar qualquer. Elas foram criadas com base em estudos reais de psicologia comportamental, linguagem emocional e dinâmicas de poder nos relacionamentos. É preciso entender o porquê. Porque a mulher não reage apenas às palavras. Ela reage à energia que você transmite por trás delas. Se você mandar qualquer uma dessas frases com ansiedade, com desespero, com expectativa, nada vai funcionar. Agora, se você mandar com frieza, com postura, com ar de tô bem com ou sem você, o efeito é imediato. Ela sente, ela percebe, e ela responde. O silêncio vira resposta. A distância vira atenção. E você recupera o controle emocional que achou ter perdido. Então segura essa ansiedade e acompanha até o fim. A contagem começa agora. E como prometido, a última frase será a mais impactante. Mas para chegar nela, você vai precisar entender o peso de cada uma das anteriores. Porque nenhuma dessas frases é aleatória. Todas foram criadas para ativar pontos emocionais específicos dentro da mente feminina. E a primeira delas é a frase número 12. Você tem o direito de se afastar. E eu tenho o direito de não esperar. Simples, direta e silenciosamente destruidora. Essa frase é o equilíbrio perfeito entre maturidade e corte emocional. Quando você diz isso, você comunica duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, que não está pressionando. Segundo, que não vai ficar parado esperando por alguém que já decidiu sumir. É uma frase de desapego, mas não um desapego forçado ou fingido. É uma frase que mostra que você está consciente do que está acontecendo e que, ao contrário do esperado, não vai se submeter emocionalmente à ausência dela. Quando usar essa frase, no segundo ou terceiro dia de silêncio absoluto, quando a mulher ainda está tentando medir até onde ela pode ir sem te perder, ela quer saber se você é mais um ou se é diferente. E você prova que é diferente quando não corre atrás, mas também não se cala em desespero. Você responde com clareza. Essa frase dá um recado sem precisar levantar o tom. Ela desmonta o jogo do silêncio com elegância, porque mostra que você enxerga a situação, mas que a sua vida não gira em torno dela. E esse tipo de postura confunde, gera tensão, faz ela repensar, porque de repente ela não está mais no controle. E se ela sentir que perdeu o controle, vai tentar recuperá-lo. Agora vem a frase número 11. Curioso como algumas pessoas somem no exato momento em que mais estavam sendo valorizadas.
Essa é um espelho. Serve como um lembrete emocional. Ela escancara com uma frase só o absurdo da atitude dela. E mais, ativa o gatilho da consciência. A mente dela vai tentar encontrar justificativa para o sumiço. Mas o desconforto já foi plantado. Essa frase é para quando vocês estavam bem, estavam se conectando, as conversas fluíam. Ela parecia interessada. E do nada ela esfria, some, não responde. E você fica ali, tentando entender o que aconteceu. É exatamente nesse momento que essa frase entra. Você não está cobrando. Você está fazendo ela perceber que, ao sumir, ela desprezou um momento em que era valorizada. Isso dói, porque a maioria das pessoas gosta de ser valorizada. E quando alguém reconhece que foi injustamente ignorado durante esse momento, o cérebro da outra pessoa reage com culpa ou arrependimento. E é aí que a reaproximação começa. Se você mandar essa frase com calma, sem dramatizar, o impacto é ainda maior, porque ela não espera maturidade quando some. Ela espera desespero. E o que você entrega é autocontrole. E autocontrole é irresistível. E esse talvez já é suficiente para fazer ela repensar tudo. 2 frases. 2 cortes cirúrgicos. 2 formas de virar a mesa emocional sem gritar, sem implorar, sem ceder. E isso é só o começo. A mulher que te ignora, que some do nada ou responde como se estivesse fazendo um favor, não está apenas ausente. Ela está testando limites. E quando você entende isso, para de reagir como um homem comum. E é exatamente isso que a próxima frase provoca. A frase número 10 é: sumiu ou só tá esperando eu correr atrás? Essa frase é uma granada emocional. Curta, direta e provocadora. Serve para aquelas situações em que está óbvio que ela está te testando. Ela lê suas mensagens, visualiza, mas não responde. Ou responde com frieza, só para medir se você vai insistir. Essa frase joga luz sobre o jogo dela. Expõe o comportamento sem gritar, sem reclamar, sem suplicar. É como se você estivesse olhando nos olhos dela e dizendo: eu sei o que você está tentando fazer e não vou entrar nessa. E isso, para uma mulher que se alimenta de atenção, é como tirar o oxigênio. Você quebra o jogo sem quebrar sua postura. Importante. Use essa frase com calma, sem emoji, sem reticências, só ela seca crua. Se você mandar com raiva ou ironia, perde o efeito. O segredo está no tom neutro. E a mágica acontece porque você gera um conflito interno nela. De repente, ela percebe que você está lendo o que ela tentou esconder. E pior, você leu sem demonstrar abalo. Ela começa a se perguntar se realmente tem você na mão. E essa dúvida vale ouro. Agora chegamos à frase número 9. Não tô bravo. Só não tô mais no mesmo lugar emocional. Essa frase é uma declaração fria de evolução. Serve para quando ela volta depois de dias sumida, como se nada tivesse acontecido. Aquela típica mensagem: oi, tava ocupada esses dias. Ou o famoso sumi na RS. Você sente aquela mistura de raiva e vontade de responder. E é aí que essa frase entra como uma lâmina. Você não acusa, não cobra. Só afirma que o que existia ali mudou. Essa frase comunica maturidade. Mostra que você sentiu sim a ausência dela, mas que usou esse tempo para se reposicionar emocionalmente. E agora você já não está mais tão disponível, não está mais tão entregue. Você não congelou esperando uma resposta. Você andou. Você evoluiu. E essa informação, para ela, é um alerta vermelho. Porque toda mulher que some espera que você continue preso. Ela espera voltar e encontrar você ainda carente, ainda atento, ainda disponível. Mas quando você responde com essa frieza elegante, ela entende que perdeu o controle. E é nesse momento que o jogo começa a virar de verdade. Ela percebe que a reconexão vai exigir mais do que um simples oi. E aí, ou ela se reposiciona, ou ela some de vez. Mas o ponto é, agora quem decide é você. Essas 2 frases são armas de reposição de poder. Elas não servem para atacar, servem para lembrar quem você é e mostrar que não é qualquer silêncio que te dobra. E lembre-se, autocontrole é o que separa os homens que são esquecidos dos que são lembrados com arrependimento. Na próxima parte, vamos mergulhar ainda mais fundo. As próximas frases ativam culpa, orgulho e escassez. A essa altura, se você tem aplicado mentalmente essas frases na sua realidade, já deve estar percebendo como elas funcionam como espelhos. Elas não pedem, não exigem, não mendigam. Elas mostram. E mostrar é muito mais poderoso do que tentar convencer. Agora entramos numa camada ainda mais profunda do impacto. Emocional, culpa e escassez. E é aqui que muitos homens erram. Porque acreditam que devem ser compreensivos ao extremo, pacientes ao limite,
como se o silêncio de uma mulher fosse algo natural, mas não é. O silêncio, nesse jogo, é uma forma de testar o quanto você aguenta se sentir descartável sem reagir. E é por isso que a frase número 8 é tão poderosa. Relaxa, não espero mais nada. Seca, fria, definitiva. Essa frase não abre espaço para negociação emocional. Ela encerra uma fase. E essa clareza machuca mais do que qualquer cobrança. Ela deve ser usada quando ela responde com frieza, sem vontade, como quem responde por obrigação, só para manter você ali. E você sente que está sendo mantido no banco de reserva. Ao usar essa frase, você comunica: acabou, eu entendi e aceitei. Isso mexe com ela porque mostra que você está fora do ciclo emocional que ela criou. E diferente do que ela esperava, você não vai continuar ali esperando migalhas. Você está indo embora emocionalmente e sem barulho. E essa ausência barulhenta é o que faz ela olhar 2 vezes para a tela do celular. Porque agora, não é você que está no modo carente, é ela que perdeu a garantia da sua atenção. Agora chegamos à frase número 7. Te tratei como prioridade. Obrigado por me mostrar que isso foi um erro. Essa aqui não é só uma frase, é um tapa emocional, uma declaração de aprendizado. E mais, uma mensagem que ativa diretamente a consciência dela. Porque toda mulher sabe quando está sendo tratada como prioridade. Ela sente isso nos detalhes, nas mensagens, na atenção. E quando você assume que fez isso, e que percebeu que foi um erro, ela sente o peso da perda. Essa frase serve para quando você já demonstrou interesse, foi presente, disponível, verdadeiro, e em troca recebeu descaso, ausência, silêncio. E quando você reconhece esse erro com frieza, ela entende que perdeu o controle. Você mostra que não se arrepende de ter valorizado, mas que aprendeu com a dor da reciprocidade negada. E o impacto vem porque você não acusa, você não briga. Você agradece. Agradece pela lição. E quando alguém agradece pela dor, a outra parte entende que não está mais lidando com um homem comum. Está lidando com alguém que evolui em silêncio. Alguém que cresce enquanto os outros imploram. Essas 2 frases, número 8 e 7, são marretas emocionais silenciosas. Elas não precisam de complementos. Elas não pedem justificativas. Elas apenas declaram, eu entendi. E essa frase, eu entendi, ainda que não dita diretamente, é uma das mais poderosas que existem. Agora quem se questiona é ela. Agora quem sente medo de perder é ela. Até aqui, cada frase que você conheceu serviu para recuperar sua posição emocional sem parecer carente. Você não está tentando reconquistar, está mostrando que é ela quem vai precisar reconquistar você. E isso muda tudo, porque mulher nenhuma espera que um homem saia ileso do jogo do silêncio. Ela espera arrependimento, insistência, drama, mas o que você está entregando é frieza calculada e postura emocional. E agora vamos subir um degrau. Vamos tocar em um ponto que toda mulher tenta esconder, mas que sempre está lá. O medo de ser percebida como fraca, interesseira ou descartável. Por isso a frase número 6 é: sempre bom saber quem só estava por perto quando era fácil. Essa frase bate como uma verdade difícil de engolir. Ela é um espelho invertido, que mostra para ela mesma que o afastamento dela teve um custo, que você percebeu que o envolvimento dela era raso, condicional, conveniente, serve especialmente para aquelas mulheres que se afastam no primeiro sinal de dificuldade, uma discussão leve, um dia que você não respondeu na hora, ou simplesmente porque ela percebeu que não é mais o centro das suas atenções. Essa frase mostra que você viu tudo, que você entendeu o tipo de presença seletiva que ela ofereceu. E mais, que você não vai mais aceitar esse tipo de conexão superficial. Não importa o que ela diga depois, essa frase fica na mente. Ela vai rever atitudes, repensar decisões, e, em muitos casos, tentar voltar como se nada tivesse acontecido. E nesse momento você vai saber que o jogo virou. Agora chegamos à frase número 5. Uma das mais desconcertantes de toda a lista, porque ela ativa exatamente o gatilho emocional que mais dói no ego feminino. Preste atenção. Você me perdeu no momento em que achou que nunca perderia. Essa frase não é só forte, ela é um aviso, um espelho, um alerta tardio, e por isso extremamente eficaz. Serve para quando a mulher se afastou com arrogância emocional, agindo como se você fosse sempre estar ali, disponível, esperando, quando ela sentiu que te tinha na mão, que podia te ignorar hoje e ser bem recebida amanhã, quando ela tratou seu interesse como obrigação. Você solta essa frase sem ódio, sem ironia, apenas como uma constatação.
E o efeito é devastador, porque ela percebe que o jogo virou e ela não estava olhando. Que você saiu emocionalmente e ela nem percebeu. E agora, por mais que ela tente voltar, o que existia ali já não existe mais. A frase número 5 serve como fechamento silencioso. É como bater a porta sem olhar para trás. E toda mulher sente o impacto de um homem que fecha a porta com classe. Porque mostra que você não precisa levantar a voz para ser ouvido, não precisa insistir para ser lembrado. Você só precisa agir com clareza. E clareza é o que mais falta nos relacionamentos hoje. Essas duas frases, 6 e 5, são como corte e cicatrização. A primeira expõe o comportamento dela. A segunda mostra que você não está mais disponível emocionalmente. E esse tipo de impacto não passa despercebido. Você chegou longe, e se chegou até aqui, já entendeu que não se trata de decorar frases. Se trata de postura, de autocontrole, de saber exatamente onde tocar para gerar a reação que você quer, sem se ajoelhar. Emocionalmente, e agora você vai conhecer duas frases que não apenas mexem com a mente dela, elas fazem ela imaginar, supor, criar cenários. E nada é mais perigoso para quem ignorou um homem do que a ideia de que esse homem pode estar sendo desejado por outra. A frase número 4 é uma verdadeira bomba emocional silenciosa. Tem gente que valorizaria o que você tratou com descaso. Leia de novo. Essa frase não é sobre ataque. É sobre valor. Você não está dizendo que já tem outra. Você não está ameaçando. Você está mostrando, com a calma de quem sabe o próprio preço, que outras pessoas enxergariam aquilo que ela desprezou. E isso é insuportável para qualquer mulher que ainda te vê como possível. Porque de repente ela percebe que o lugar que ela ocupava não está mais vazio. Ou pior, pode estar sendo disputado. E o pior medo dela não é você seguir em frente. É você ser valorizado por outra. É imaginar outra mulher sentindo o que ela sentia, ouvindo o que ela ouvia, recebendo a sua atenção. Isso cria tensão. E essa tensão gera uma urgência interna que pode quebrar o silêncio na hora. Quando usar essa frase? Quando ela ainda está em silêncio, mas demonstrando sinais de que acompanha você de longe. Curtidas em stories, visitas no perfil, mensagens esporádicas. Essa frase entra como uma chave que vira na mente dela. Porque você diz com todas as letras que não está mais preso, mas também não se entrega de bandeja. Você mostra escassez, valor, postura, e isso é letal. Agora vamos à frase número 3. Uma das mais enigmáticas. Uma das mais eficazes em situações de silêncio prolongado. Ela diz: você vai sentir minha ausência no exato momento em que achar que já se acostumou com ela. Essa frase é um veneno lento, não causa impacto imediato, mas gruda na mente. É uma frase que mexe com o tempo, com o arrependimento que ainda não chegou, mas que virá. Serve para quando ela já está afastada há dias ou semanas e você sente que ela entrou em modo tanto faz. É aí que você solta essa frase e desaparece. O segredo está na combinação. Não é só a frase. É o que vem depois, o silêncio total, a ausência real. E então, no momento em que ela começar a sentir sua falta, no instante em que ela pensar em te procurar, essa frase vai ecoar na mente dela e vai bater como uma premonição emocional. Porque ela vai perceber que você previu exatamente como ela iria se sentir. Isso confunde, assusta, mexe com o orgulho. Porque agora ela não está lidando com um homem que implora. Está lidando com um homem que antecipa, que entende o comportamento emocional dela melhor do que ela mesma. E quando ela sentir isso, vai saber. Ela não está mais lidando com alguém descartável. Essas duas frases, 4 e 3, são como vírus mentais. Elas entram e ficam. Chegou o momento. Você percorreu toda a jornada. Do silêncio dela à sua resposta estratégica. Passou por frases que provocam dúvida, expõem joguinhos, ativam culpa, despertam orgulho, acendem ciúmes e, principalmente, devolvem a você o controle da situação. Mas agora é diferente. Agora não é mais sobre provocar uma reação imediata. É sobre marcar, criar presença emocional, gravar sua imagem na mente dela de uma forma que nenhuma outra consiga apagar. A frase número 1 é mais do que palavras. Ela é uma sentença de encerramento com impacto profundo. E aqui está. Você não sentiu minha falta, mas vai sentir minha ausência. Leia de novo, com calma, sem pressa, porque essa frase carrega dentro dela o tipo de energia que a maioria dos homens jamais consegue acessar. Ela não acusa, não reclama, não demonstra carência. Ela afirma. E quando uma afirmação vem com essa carga emocional, ela atravessa qualquer escudo.
Essa frase serve para ser usada uma única vez, em silêncio. No final, quando você já decidiu que não vai mais se oferecer emocionalmente para alguém que não soube valorizar, quando ela te ignorou, desapareceu, voltou fria ou simplesmente tentou manter você como segunda opção. É nesse momento que você dispara essa frase e some. Não explica, não complementa, não manda mais nada, porque essa frase não precisa de apoio. Ela fala por si. E o que ela diz é muito claro. Você entendeu o jogo. Você não está mais ali. E agora, ela que lide com o vazio. Essa frase planta uma dor que chega depois. E esse depois é o mais cruel de todos. Porque quando ela finalmente começar a lembrar, a sentir saudade, a se perguntar se te perdeu, já vai ser tarde. E tudo isso sem gritar, sem mendigar atenção, sem perder o respeito por si mesmo. Quando um homem consegue dizer isso com convicção verdadeira, sem raiva, sem amargura, mas com lucidez, ele se torna inesquecível, porque poucas coisas marcam tanto uma mulher quanto perceber que o homem que ela ignorou foi o único que soube sair sem implorar. A maioria fica, tenta mais uma vez, insiste. E quanto mais insiste, mais se apaga. Mas o homem que diz você não sentiu minha falta, mas vai sentir minha ausência, e depois cumpre com ações. Esse homem acende algo que ela não consegue apagar. Ela pode tentar substituir, pode fingir que superou, pode até se envolver com outro. Mas o vazio que você deixou será diferente, porque não foi causado por briga, nem por desrespeito. Foi causado por ausência com dignidade, por silêncio com clareza, por sumiço com respeito próprio. Essa é a verdadeira vitória. E se você chegou até aqui, você não tem mais desculpas. Você tem as 12 frases. Você tem a postura. Você tem o controle. Agora é com você. Use com sabedoria, com calma, com firmeza. E nunca mais aceite o papel de ser ignorado como se fosse normal. Porque a partir de hoje a única coisa que ela vai sentir é a ausência de quem soube exatamente o que dizer. E a hora certa de ir embora.